Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. Pessoal, nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês algumas práticas com matrizes, utilizando aí como software de auxílio o Python, né? Ou seja, como operar matrizes utilizando o Python como recurso. E nesse a gente vai estar vendo então aí com o uso do Colab, né, e através de uma biblioteca, que é a NumPy. A biblioteca NumPy é uma biblioteca exclusiva ali para a gente poder trabalhar com vetores, né, os famosos arrays, ou listas, e a gente pode estar trabalhando a questão de operações com matrizes. No vídeo anterior, né, eu trouxe ali a prática de operações com matrizes utilizando como recurso o GeoGebra. Né? Inclusive, nós temos aqui já a matriz A e a matriz B que a gente vai estar utilizando aqui nessa prática de hoje. Certo? Então, o primeiro passo de tudo, né, é que a gente acesse aí alguma ferramenta, algum idle para você poder utilizar o Python. Eu vou estar utilizando o Colab, lembrando que o Colab você pode estar associado então à sua conta Google, né, ao seu Google Drive. Isso facilita muito a forma de você estar operando, principalmente se você estiver trabalhando com alguns aplicativos. Né? Aplicativos não, alguns documentos que você tenha em mãos e você precisa usar algum data frame, alguma coisa desse tipo. Certo? Eu já deixei meio roteirizado os passos para a gente trabalhar, então estamos aqui, Python, tá? Utilizando aqui o Colab. Então, o primeiro passo é que a gente tenha que importar a nossa biblioteca, a biblioteca que a gente vai estar utilizando. Perfeito? Então, no caso, a gente vai usar o NumPy. Tá? Então, eu vou estar aqui, eu já criei aqui alguns markdowns, né, para a gente ir fazendo. Então, o primeiro aqui é a importação. No caso da importação, a gente vai usar, então, o NumPy. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui, colocar uma hashtag para nós, importando biblioteca Py. Tá? A gente vai fazer, então, essa biblioteca. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar para vocês enxergarem. Tá? Bem, então a gente vai colocar aqui import NumPy as np, né, para ficar mais fácil de a gente utilizar o NumPy durante o nosso processo. Vamos dar aqui um Ctrl Enter, né? Então está aqui já então importado, tá feita a importação. E agora a gente precisa, inicialmente, aí, aprender a gente inserir as nossas matrizes. No caso, a gente vai inserir essas duas matrizes aqui, a matriz A e a matriz B. Perfeito? Bom, para fazer a inserção de matrizes, né, o que a gente vai utilizar? A gente vai usar um comando, a gente vai especificar essas matrizes, definindo aí, né, que uma matriz ela é basicamente entendida como uma lista de lista. Certo? Então a gente vai iniciar aqui definindo a matriz A. Então eu vou colocar a matriz A igual. Ela vai receber então do NumPy um array, né, uma lista, que vai conter várias listas. Né? Então o array ele vai estar recebendo aqui uma lista. Né? Então essa lista dentro de uma outra lista. E aqui a gente vai começar então a criar aqui o nosso os nossos vetores. Cada lista vai equivaler para nós a uma linha da nossa matriz. Perfeito? Então, a nossa primeira linha, na matriz A, é a linha 2, 3, 1. Ok? Então, a gente vai inserir aqui 2,3,1. Ele está recebendo nesse exato momento, né, a nossa primeira linha. Vírgula, vou inserir a nossa segunda linha. Então, a nossa segunda linha é menos 1,3,1. Tá? Então, indicando aqui os nossos elementos da segunda linha. E a terceira linha, então, é 0, menos 2 e 4. Tá? E também inserir, então, a nossa terceira linha. 0, menos 2 e 4. Perfeito? E vou pedir agora, né, que ele mostre para nós quem é a nossa matriz A. Tá? Vamos colocar aqui A,
só para ele mostrar para a gente. Vamos rodar. Está aqui o nosso array, né? A nossa matriz. Vou melhorar isso daqui, vou usar o print, né? Então, print a matriz A, só para a gente ter uma dimensão um pouquinho melhor. Temos então aqui a nossa matriz A já inserida, né, e compreendida no formato matricial aqui no nosso Python, ok? Bom, vou fazer o quê? Vou inserir a matriz B. Vamos repetir o processo, tá? Então eu vou colocar aqui matriz B igual, vou ali com o NP, então eu estou chamando a biblioteca Python, tá? Ou do NumPy, o array, e vamos definir aqui então a nossa próxima matriz. No caso da nossa próxima matriz, nós temos 1, 3, 0 como nossa primeira linha, 1, 3 e 0. A nossa segunda linha, ela é a linha 1 e menos 2, tá? Então vamos aqui inserir 1, 5 e menos 2. E a nossa terceira linha é a linha 0, menos 1 e 1. Então, terceira linha, 0, menos 1 e 1. Perfeito? E vamos, assim como nós fizemos ali na nossa matriz A, pedir também que ele faça, então, o print dessa matriz, né? No caso, print B para nós. Ok? Vamos rodar ele aqui. Opa, aconteceu algum erro. Vamos ver aqui o que aconteceu. Oh, vírgula aqui, ó. Uma vírgulazinha aqui. Ok, rodamos. Temos então a nossa matriz B. Então aqui é a nossa matriz A, aqui temos a nossa matriz B. Certo? Então, como que a gente faz aí para inserir uma matriz no Python, né? Utilizando o NumPy, a gente usa o NP-Array e faz a definição de cada uma das linhas dessa nossa matriz. Tá? O NumPy, né, aproveitando, ele também é interessante porque a gente pode, né, fazer uma verificação de formatos. Né? O que é formato? A gente pode ver o shape, né? Utilizar aí para fazer a verificação do shape. O que é shape? Né? Shape seria, então, o formato que a nossa matriz vai ter. Tá? O shape da matriz. Isso vai dizer para nós se a matriz é 2x2, 3x3, né? A gente consegue fazer isso daqui. Como que nós podemos programar, né, para ele fazer essa verificação ou apresentar essa informação para a gente? Tá? No caso, eu vou usar aqui NL, ou seja, número de linhas para minha matriz, tá? E NC para como número de colunas. E vou estipular que esses dois valores, né, serão aí recebidos, então, pelo valor do shape. Né? Então, a gente vai colocar aqui NP, NumPy, né, ponto shape, e vou indicar aqui o número que eu desejo. Né? Então, o nosso shape, NL, NC. Tá? E vamos pedir aqui para que ele retorne, né? Ele print aí para nós, faça o print de quem é esse NL e esse NC. Tá? Vamos rodar. Tivemos um erro aqui. Qual que foi o erro que nós obtivemos? Questão dos... aqui, ó, o shape, né? Eu preciso definir o shape de qual matriz. No caso, eu quero o shape da matriz A. Tá? Então, eu vou colocar aqui A. Qual que é o shape, né? Qual que é o formato da matriz A? Então, vamos dar aqui um spawn. Erro novamente. O que ele apresentou aqui? Opa, né? Olha a nomenclatura, né? É NL e nós temos NC, não é CL. Tá? NC. Vamos ver se agora vai funcionar bonitinho. Opa, funcionou. Então, a nossa matriz A, ela tem esse formato. É interessante, né, por exemplo, usar aqui, que a gente colocasse aqui, né, print o quê, né? Formato da matriz A, né, dois pontos, vírgula,
Daí ele vai printar para nós aqui o formato, né, indicando de quem... Isso aqui é firulinha, né? Para a gente deixar mais bonitinho. Ele fala, formato da matriz A, ela é uma 3x3. Tá? Então ele vai mostrar aqui para a gente quem é. Poderia também escrever de uma outra forma, para ele apresentar não por coordenadas. Né? E a gente pode repetir aqui o processo para a nossa matriz B. Então, NC, o número de colunas, número de linhas de colunas, vai ser igual a NP, o ponto shape, né, eu quero o formato, da nossa matriz B. E vou pedir também que ele traga, né, ele retorne aqui, ele mostra para a gente o formato, então, matriz B. Dois pontos. E peço, em sequência, que ele mostre para nós o NL, vírgula, NC. Tá? Aqui. E ele mostra, então, que a matriz B, ela também é uma matriz, então, 3x3. Como a gente consegue ver. Perfeito? Então, aqui uma verificação de formato da matriz utilizando o nosso Python. Tá? Agora, algo interessante é que eu posso buscar um elemento dessa matriz. Tá? Só que aqui eu preciso trazer um adendo para vocês. Tá? O que acontece? A gente está acostumado a ter ali, por exemplo, né, a linha 1 da matriz e coluna 1. Né? A gente aprendeu aí na escola. Né? E você tem coluna, linha 1, coluna 1. Só que o Python, né, os índices, né, os contadores, que no caso são o I e J, tá? O I e o J, eles não começam do contador 1, eles começam do contador 0. Tá? Eles começam do contador 0, ou seja, o I ele é um número maior ou igual a 0, e J ele também é um número maior ou igual a 0. Esse pequeno problema. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Por exemplo, esse elemento que nós temos aqui, na matriz B, que seria linha 1, coluna 1, no Python ele é interpretado como linha 0, coluna 0. Tá? E esse elemento que nós temos aqui, que está na terceira linha, terceira coluna, ele é considerado, então, linha 2 e coluna 2, e não como a gente está acostumado. Isso exatamente por causa dos contadores. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Vamos colocar aqui, ou seja, I inicia em 0 e J também. Né? I e J iniciam em 0. Tá? I iniciam em 0 em 1. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Tá? Agora, como que eu chamo um elemento? Né? Então, o elemento, eu vou declarar para o Python qual é a matriz que eu quero o elemento. Então, digamos, eu quero a matriz A. E eu vou apontar para ele qual é a coordenada do elemento que eu quero. Então, por exemplo, eu quero um elemento da primeira linha. Então, a primeira linha vai ser 0, vírgula, primeira linha, da segunda coluna da minha matriz A. 0, 2, ou seja, 0, 1. 0, 1. Então, primeira linha, linha 0, coluna 1, que é a segunda coluna. Isso começa a dar um probleminha na cabeça, às vezes dá uma bugadinha, tá? Mas é normal. Então, se eu der ele vai mostrar que esse elemento é o elemento 3. Perfeito? Ele mostra qual que é esse elemento. Vamos ver, ó. 0, 1. Então, linha 0, coluna 2. Né? Ou linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 1. É o 3. Tá? Isso vale aqui também, se eu mudar, 0, 0, você vai perceber que ele vai retornar que a linha 0, coluna 0 é o 2. Tá? Linha 0 e coluna 0 é o 2, que é o primeiro elemento que nós temos aqui. Se eu quero o último elemento, que seria o 3, 3, eu vou ter que usar aqui 2, 2. Na verdade, você tem que subtrair uma unidade de tudo que você está pensando. Né? Se você fizer isso, você vai ter uma execução praticamente muito boa. Tá?
E daí a gente pode operar, né? Da mesma forma, eu posso chamar aqui um elemento da matriz B. Então, eu vou chamar aqui o elemento da matriz B, eu quero o elemento da segunda linha, então eu quero 1, né? E da terceira coluna, então 2. Tá? Temos aqui, rodei, ele apresentou aqui para nós menos 2, tá? Que é o elemento, então, da matriz B. Espera aí. Segunda linha, tá? Matriz B, segunda linha. Terceira aqui, coluna, é o menos 2. Certo? Ele vai chamando aqui, fazendo o conforme a gente deseja. Interessante é que ele também pode operar com eles. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso falar para ele. Tá? Eu quero um valor R, esse valor R ele vai receber a soma do elemento que eu tenho ali com esse outro elemento da outra matriz. Né? Digamos que eu queira fazer isso. E peço então para ele printar para nós qual é o valor do R. Né? Ele vai executar. No caso, ele pegou a 22, né, que é o 4, com... Então, teve como resposta aqui 2. Perfeito? Então, para chamar um elemento, tá? Então, para chamar um elemento, vou até colocar aqui para a gente, nós utilizamos, tá? A representação da matriz, vou colocar aqui M, e na frente eu vou dar aqui a coordenada I e a coordenada J de qual elemento eu estou querendo pegar. Legal? Bacana? Então isso aqui você pode estar chamando o elemento que você quiser da sua matriz. Muito bom. O que mais? Né? A gente pode trabalhar também com a matriz identidade. Lembrando, o que é a matriz identidade? A matriz identidade é aquela matriz que é uma matriz quadrada, tá? Onde que todos os elementos são nulos, com exceção da diagonal principal, onde que os elementos são iguais a 1. Tá? E o legal do nosso NumPy, aqui no Python, é que ele já tem ali uma pré-programação para gerar esse tipo de matriz para nós. Então, a matriz identidade, a gente usa o seguinte comando. Tá? Então, a identidade, ela pode ser gerada aqui para nós como o np.i, tá? E na frente aqui, a gente coloca o formato dela. Tá? O formato. Nesse caso, como ela sempre vai ser uma matriz quadrada, eu não preciso especificar o número de linhas e o número de colunas. Eu só especifico o formato mesmo. Ela é uma 4, quer dizer que ela vai ter 4 linhas e 4 colunas. Tá vendo? Vamos fazer aqui rapidinho. Eu vou colocar aqui I2. Por que eu vou colocar I2? Para identificar que seria uma identidade de ordem 2. Né? Então, o formato seria a ordem dela. Então, essa I2 ela vai receber np.i e na frente eu vou colocar 2. Tá? E vou pedir aqui, já também automaticamente, que ele printe para nós quem é essa matriz 2. Tá? E ele gera aqui para nós uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada, e a matriz identidade. Legal? E eu posso repetir essa mesma expressão aqui embaixo, só que aqui eu vou gerar uma matriz identidade de ordem 3. Então, eu vou trocar aqui apenas por 3, né? O meu formato passa a ser 3, e dou aqui o comandinho, ele gera então uma matriz identidade de ordem 3. Então, da ordem que eu quiser, a matriz identidade, ele vai estar gerando para nós. Ok? Matriz nula. Tá? O que é a matriz nula? Matriz nula, você vai ter aí, então, aquela matriz que ela é formada por todos os elementos da matriz são nulos, né? Então, o valor 0. Ou seja, a gente consegue criar essa matriz mais rapidamente, assim como a identidade, sem precisar ficar digitando linha por linha, né? Inserindo linha por linha dessa matriz. E nesse caso, a matriz nula, ela vai ser gerada para nós, tá? Através do seguinte comando, tá? A gente vai usar aqui zeros, né? np.zeros. Na frente aqui, eu vou digitar, né? Vou colocar aqui e especificar o número de
linhas e o número de colunas, certo? Então, M, né? M de linhas e N é o número de colunas. Né? Vou identificar aqui esses dois valores. Se ela for uma quadrada, eu posso, então, apenas indicar a ordem dela. Tá? Então, vamos fazer aqui uma matriz nula. Eu vou chamar ela de matriz N. E a gente vai ter aqui a matriz O, melhor. Né? Matriz O. Zero, né? Nula. Então, a gente vai usar aqui np.zeros e vamos definir aqui, então, que vai ser uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Tá? E vamos pedir já também que ele faça o print, imprima essa matriz nula para que a gente faça o reconhecimento dela. Tá? Então ele gerou aqui, ó, uma matriz nula, tá? De 2 linhas e 3 colunas. Tá? Ou, aí você pode, né, ir brincando aqui conforme você IP. Vamos mudar aqui, quero uma 4x4, uma matriz 4x4, e pedir aqui que ele print para nós, então, a matriz. Ele zerou aqui a matriz nula com 4 linhas e 4 colunas. Certo? E também temos uma função. Claro, temos muito mais funções, tá, gente? Mas nós temos aqui também a função matriz aleatória. Né? O que é a matriz aleatória? Gerar uma matriz qualquer, né? Com números aleatórios. Certo? E para a gente conseguir gerar isso, a gente vai ter que primeiro, né, instalar, ou melhor, né, chamar do NumPy a parte do random, né, do aleatório. Né? Então a gente vai importar Py. Perfeito? O primeiro passo é fazer isso daqui. Então, para fazer então a nossa NumPy não, né? NumPy. Primeiro passo para a gente executar isso, a gente vai pegar de from, então de, né? Ou do NumPy, eu quero que ele importe toda a parte de random, para ele gerar valores aleatórios para nós. Tá? E vou definir aqui para nós uma matriz, né? Uma matriz de forma aleatória. Então, eu vou chamar aqui de matriz R, matriz random, né? Matriz R. Vou chamar então o comando. Nesse caso, a gente usa np, né, do numpy, ponto, random, tá? Então, 2 vezes random seguidamente. E a gente vai, então, chamar aqui, ou identificar qual é a nossa matriz, ou seja, o tamanho dela. Né? No caso, vamos colocar aqui uma matriz que seja de uma linha por 4, e vamos pedir que ele print isso para nós. Tá? E print, então, a matriz random. Tá? Executei. Tenho aqui uma matriz linha, formada, então, por 4 elementos. Eu também posso chamar aqui size, né? Ele vai trazer para nós o tamanho da matriz, quantos elementos ele traz. Tá? Então, é bem interessante. Então, eu posso, executando, né, 4 por 4, por exemplo, ele vai gerar aqui uma matriz de ordem 4, todas elas com valores aleatórios. Perfeito? Então, a questão aqui da aleatoriedade. Tá? Bom, pessoal, agora chegamos na parte mais interessante, né? Depois que eu fiz essa breve apresentação, a parte de operações com matrizes. Bom, o que acaba acontecendo quando a gente opera matrizes? A gente tem algumas operações que são operações elemento a elemento. Tá? Então, vou colocar aqui. Operações elemento a elemento. Quer dizer, né? Dentro das operações com elemento por elemento, a gente tem soma, subtração, produto, escalar, tá?
elemento a elemento. Tá? O produto a elemento. Na biblioteca da NumPy, ele tem essa operação. Essa operação, né, no produto elemento a elemento, ela é definida para a gente como asterisco. Tá? Eu vou falar um pouquinho delas. Então, o que são as operações de elemento a elemento? Ele vai operar os elementos que são equivalentes daquela nossa matriz. Tá? Então, vamos lembrar aqui, ó. Vamos chamar aqui de novo as nossas matrizes. Tá? Então, eu vou pedir aqui para ele printar novamente, só para a gente lembrar, a matriz A. Tá? Print A. E vou também pedir para ele, na linha de baixo aqui, para ele printar B, só para a gente lembrar delas, né? Só para não ficar tendo que subir lá em cima para a gente ficar comparando. Então, print também a matriz B que a gente definiu lá no início. Tá? Vamos executar. Ele trouxe aqui de novo, trouxe novamente, né? Elas já estavam definidas aqui para nós. Temos aqui a matriz A e a matriz B. Digamos que eu queira, então, uma operação elemento a elemento. Vamos fazer a soma. Então, eu vou definir aqui matriz S, matriz soma, de A mais a matriz B. Tá? Definir aqui as operações e vou pedir também que ele faça, então, o print da matriz S, que é a matriz resultante dessa soma. E vou executar. Ele fez aqui a soma das duas matrizes para nós. Então, olha lá, 2 com 1 dá 3, né? Menos 1, 0 dá 0, 3 com 3 dão 6, 3 com 5 são 8, menos 2 com menos 1 são menos 3. Ele fez aqui bonitinho a operação de soma dessas duas matrizes. Tá? Então, eu tenho aqui a soma delas. Perfeito? Vamos continuar brincando aqui, né? Eu tenho aqui a soma, eu poderia fazer também a diferença. Troquei aqui o sinal, vou executar. Eu tenho, então, a diferença entre a matriz A e a matriz B. Inclusive, eu posso achar a oposta. Quer ver? Ó? Vamos fazer aqui, ó. Oposta B. Tá? Quem que vai ser oposta B? Oposta B vai ser menos B. Vamos ver se ele vai executar. Vamos ver se ele vai printar para nós aqui a oposta. Vou ser sincero, não testei. Oposta de B. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá. Gerou a matriz oposta da matriz B. Certo? Quem é a matriz oposta da matriz B? Eu posso aqui vir fazendo operações, tá? Trabalhando com essas duas matrizes. Vou fazer mais uma situação. Eu vou falar que matriz S vai ser igual, então, a 2 vezes a matriz A. E vou pedir para ele, também aqui no caso, ele printar essa matriz S. Temos aqui o dobro da matriz A. Né? Ah, não era isso daqui, era 0,5. Tá, 0,5. Ele gerou aqui a multiplicação e mostrou aqui os valores. Tá? Então, a gente pode operar com as matrizes. Inclusive, eu posso, por exemplo, meio da matriz A mais, tá? Vamos colocar aqui, mais 3 vezes a matriz B. Posso inserir aqui uma operação, executar, e ele vai me retornar, então, a matriz resultante da operação da matriz A com a matriz B. Legal? Bom, aqui a gente já viu a soma, né, a subtração, produto por escalar. E, como eu disse, né, tem aqui a questão de produto elemento a elemento. O que seria esse produto elemento a elemento? Tá? Vamos colocar aqui mais uma linha de código. Tá? Para a gente fazer a visualização disso. Vou chamar aqui de matriz D. Tá? E vou colocar aqui A vezes B. Certo? Isso vai gerar para a gente uma matriz produto, mas de elemento a elemento da matriz A com a matriz B. Perfeito? Tá? Que é a operação aí do asterisco é essa multiplicação. Então, vamos print para nós aqui a matriz D. Tá? Executei. Note que ele fez, olha, ele fez 2 vezes 1,
deu 2, ele fez 3 vezes 3, que deu 9, ele fez 1 vezes 0, que deu 3. Ele deu menos 1 vezes 1, que deu menos 1, fez 3 vezes 5, que deu 15, ou seja, ele fez o produto do elemento vezes o outro elemento. Tá? Ele não fez aqui a multiplicação matricial, que é o que a gente vai falar agora rapidinho. Tá? Ou seja, para fazer a multiplicação matricial, né, então vamos colocar aí o matricial, a gente utiliza o comando definido através do ponto dot, tá? Ou seja, aqui, ó, ponto dot, e vou definir qual é a matriz. O que é esse ponto dot? É que normalmente na geometria analítica, né, e vetorial, principalmente geometria linear, você tem uma multiplicação, duas formas de multiplicação, principalmente de vetores, né? Produto escalar entre vetores, produto misto, né? Você tem um produto misto, e o produto vetorial. E você diferencia uma operação da outra pela simbologia. Tá? Então, quanto que o vezes normal, né, ele representa uma multiplicação, o ponto ele representa outra multiplicação. Tá? Então, ele tem uma diferenciação entre essa simbologia. Então, o produto vetorial, né, o produto entre duas matrizes, ela é definida através, então, do ponto dot. Nesse caso, vou colocar aqui matriz P, sendo igual a matriz A, ponto dot, abre parênteses, B. Tá? Então, isto daqui é a definição do produto vetorial das duas matrizes. Então, vou colocar aqui print, vou pedir para ele printar a matriz P para nós, vou executar, e aqui nós temos o produto vetorial, que é uma matriz 3x3. Note que é bem diferente esse produto desse produto, né? Então, esse produto é um produto elemento a elemento, enquanto que esse é o produto matricial entre elas. Tá? Existe uma diferencinha aqui na simbologia, se dependendo de como for, você pode cometer alguns erros relevantes quanto ao uso, né, de qual produto você realmente está utilizando, né, qual produto você está querendo utilizar. Perfeito? Bom, pessoal, é uma prática inicial, né? Interessante que você treine, né? Gere matrizes aleatórias. Ah, me recordei de mais uma coisinha, tá? Uma coisinha que normalmente a gente vê nas aulas de estatística, de probabilidade, desculpa, de geometria, né? Analítica, que é, por exemplo, pegar uma matriz e multiplicar pela identidade. Então, note que eu defini lá em cima a matriz identidade de 3. Vamos ver o que acontece, né? Só por obséquio. Então, vamos lá. A nossa matriz, vou chamar aqui de Z, para a gente terminar. Z, eu quero que ele pegue a matriz A e faça ponto dot, então produto vetorial, produto matricial, pela I3. Né? Isso eu estou pegando, então, a matriz A, que é a matriz por 3, multiplicando pela matriz identidade I3. E vou pedir que ele print para nós a nossa matriz Z. Tá? Executar. Se você reparar, a nossa matriz A é 2, 3, 1. Aqui a gente teve 2, 3, 1, menos 1, 3, 1, menos 1, 3, 1, 0, menos 2, 4, 0, menos 2, 4. Que mostra para a gente que o produto entre uma matriz e uma matriz identidade gera exatamente a própria matriz. Tá? Bom, pessoal, isso aqui são práticas iniciais. Né? Quem sabe eu não traga mais, né, práticas com matrizes em outros vídeos, assim como utilização do GeoGebra também, tá? Para trabalhar matrizes de geometria analítica. Se você gostou, deixa o seu gostei, deixa seu joinha. Se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!